Fala, gurizada, tudo bem? Então estamos aqui agora para a gente encerrar esses exercícios da Química Orgânica até o número 12, que eu havia passado de tarefa para vocês na semana passada, tá? A número 10, página 16, ainda fazia parte da tarefa do dia 20. Muitos de vocês pediram lá no Teams para mim responder isso e eu achei melhor fazer aqui na forma de uma gravação para a gente poder ficar mais claro para vocês entenderem. Eu puder desenhar para vocês e mostrar como que é, tá? Então, com base no texto da questão, ele pede o seguinte. Letra A. Escreva a fórmula estrutural espacial dos hidrocarbonetos clorados mencionados no texto acima, apresentando todos os elementos de forma a formar a molécula, tá? Ele deu para nós ali duas estruturas, que é o diclorometano, tá? Que é esse cara aqui, então dicloro tem dois cloros, ligado no metano, um carbono apenas, tá? Fórmula espacial é aquela que nós mostramos a geometria, tá? E a geometria do carbono híbrido sp3, ou seja, de ligação simples, é sempre um carbono que tem geometria tetraédrica, mais ou menos nesse significado que você tem aqui, tá? Então, por isso que tem dois cloros e dois hidrogênios para cima. Fórmula espacial mexe na geometria da estrutura. Por isso tem que representar desse jeito, diferente um pouquinho do que tu está habituado a fazer, tá? E a outra que ele deu para você é o tricloroetileno, né? Tricloroetileno etileno é o mesmo que eteno, então é dois carbonos de ligação dupla, né? Por isso dois carbonos de ligação dupla. Quando faz ligação dupla, o carbono assume a geometria trigonal, é diferente de uma geometria tetraédrica como dada anteriormente para ti, tá? E aqui um átomo de cloro também, então 3 cloros e o hidrogênio. Professor, mas eu não sei aonde que eu coloco o hidrogênio, tanto faz. Se você colocar hidrogênio em cima e cloro embaixo, não vai mudar nada. Se você pôr aqui do outro lado, também não vai mudar nada. Porque aqui tu não tem uma isomeria geométrica acontecendo, porque tem dois ligantes iguais aqui do ladinho. Então, tanto faz onde você pôr o hidrogênio. A molécula é tua. Mas desde que os carbonos apresentem essa orientação das ligações. Letra B. Se o diclorometano for submetido a excesso de cloro, com luz e o calor ultravioleta, poderemos ter a substituição de um dos seus hidrogênios formando o clorofórmio, que é esse composto aqui, tá? Que é o triclorometano. Escreva a equação dessa reação. Então, o diclorometano aqui, percebe que um hidrogênio vai sair da estrutura e no lugar dele entra um átomo de cloro. Tanto que você tem cloro normal como tinha antes, e no lugar desse hidrogênio que sai, entra um terceiro átomo de cloro. Percebe que o hidrogênio fica em cima, fica lá porque não houve substituição, tá? Esse hidrogênio que saiu, ele vem ligar aqui com esse outro cloro, porque aqui ocorre uma homólise, aqui também ocorre uma homólise, né, uma quebra da ligação, e aí vem para cá esse cara e forma o HCl. Então a estrutura do clorofórmio é essa que ele está mostrando para vocês aqui, tá? Ok, gurizada? E letra C, o tricloroetileno é produzido a partir do etileno. A reação inicia-se com a cloração do etileno em presença de um catalisador, produzindo 1,2 de cloroetano e depois ele é convertido em tricloroetileno. Então aqui ele pede para mostrar o mecanismo da reação. Esse cara aqui é o etileno, que eu falei para ti que etileno é o mesmo que eteno, né? Então é o mesmo cara. Vai ocorrer a homólise da ligação dupla, vai ocorrer a homólise do cloro. Um dos cloros vai entrar nesse carbono, o outro cloro vai entrar no outro átomo de carbono. Percebes então que já tinha 2 hidrogênios naquele carbono, continua, entrou o cloro. Já tinha 2 hidrogênios nesse carbono, continua, mas entra o outro átomo de cloro aqui dentro. Aqui é o típico caso de uma reação de adição. Ok, gente? Então, mecanismo de reação de adição acontecendo ali dentro. Número 10 seria isso daqui. Eu dei para vocês fazer em casa também sobre a parte de homólise, heterólise e assim por diante, os mecanismos de cisão, de quebra da ligação, tá? A questão número 11 e a número 12. Então já fazia parte da tarefa do dia 24 esses exercícios aqui, tá? Número 11 da página 23 traz lá.
ele fala o contexto aqui dos radicais livres. Essa foi uma pergunta que o André pediu para nós, o André Alves pediu para nós lá no Teams e eu respondi para ele, né? Quando eu falo de um radical livre é o resultado de uma homólise. Todo radical livre ele é combatido pela ação de um antioxidante. Antioxidante é aquele composto que atua de modo a evitar a oxidação. Evitar a oxidação é, de certa forma, evitar a homólise. Se eu evito a homólise, eu estou evitando a formação de um radical livre. Tá? Que a pergunta é para nós, né? Em química, uma substância que tem a propriedade de diminuir os estragos produzidos por radicais livres é classificada como um antioxidante. É alguém que vai entrar para inibir o radical livre, evitando os estragos dele. Por isso, a resposta na letra E. E a 12, ele traz uma reação lá para nós, mostrando o metano, reagindo com o cloro, formando o cloro-metano e o ácido clorídrico depois. E ele pede, no processo de halogenação desses alcanos, a luz ultravioleta desempenha um processo importante. Você pode perceber que lá na equaçãozinha, ele mostra para nós lá luz. Essa função da luz aqui dentro é atuar como um catalisador. E quem lembra lá do segundo ano, o catalisador tem a função de aumentar a velocidade da reação, tá? Em geral, os mecanismos de reação orgânica são muito lentos, então a maioria deles usa de um catalisador para dar celeridade ao processo, aumentar a aceleração, a velocidade dela, tá? Então, ele fala ali, então desempenha um papel importante, pois causa a homólise da molécula de cloro. Então a resposta aqui vai cair lá na letra D para nós, né? A homólise da molécula de cloro, por quê? Esse cloro aqui, Cl2, é representado assim, cloro-cloro. Quando ocorre a homólise dela, nós vamos precisar quebrar a ligação bem ao meio. Então eu passo a formar um radical livre cloro e passo a formar outro radical livre cloro. Esses radicais livres é que vão fazer a reação acontecer, tá? Então a pergunta era, ocorre uma homólise da molécula de cloro gerando intermediários reativos que são os radicais cloros depois dentro do processo. Ok, gente? Então, seria mais ou menos esse patamar aqui. Nas próximas aulas a gente vai estar trabalhando mecanismo de reação via halogenação, tá? E a partir desse mecanismo de halogenação a gente vai dar seguimento com os próximos conteúdos aí. Tarefa dada, tarefa feita, tarefa corrigida também. Então, estamos zerados por aqui. Um grande abraço, fiquem bem e até a próxima.